boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. E hoje aqui comigo, Cassiano Marques, advogado e secretário da Saúde. Boa noite, Cassiano. Boa noite. Cassiano, as categorias profissionais, elas costumam ser conservadoras quanto às suas representações, né? Suas lideranças. Assim, a ideia é que engenheiro tem que ser o secretário de obras, médico tem que ser secretário de saúde. Então me explica como é que é essa história de um advogado ser secretário de saúde. Bom, eu acho que basicamente é a ideia do governador em estar tratando a saúde sob o aspecto de melhoria da sua gestão. Hoje o Sistema Único de Saúde é algo muito complexo, ele tem a intervenção do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais dentro dessa relação tripartite, e é algo que fazer saúde significa basicamente gerenciar esta relação, essa corresponsabilidade das três esferas de governo, garantindo a otimização de recursos financeiros, recursos humanos, equipamentos, a estrutura existente, para que possa propiciar à população um acesso integral, que é aquilo que está garantido na Constituição. Então, acho que eu estou muito à vontade no cargo que eu estou ocupando, tenho uma relação de respeito com todas as categorias profissionais do setor saúde, não só os médicos, mas também enfermeiros, bioquímicos, biomédicos, toda a área de apoio, odontólogos, enfim. E com isso eu acho que a gente consegue avançar, como de fato os indicadores da saúde têm mostrado isso nos últimos anos. Agora, sem sombra de dúvida, as áreas mais complexas de lidar numa esfera de Estado é saúde e educação, né? E aí eu queria te perguntar, numa visão como secretário e também como cidadão, como anda a saúde no Acre, Cassiano? Eu acho que o Acre ele tem uma característica muito peculiar em relação aos restantes dos estados do país. Nós somos o estado onde há a maior relação de servidores da saúde à população. Nós temos a segunda melhor média salarial do país. Nós temos em números absolutos a quantidade de funcionários maior do que estados grandes da nossa própria região, como de outros, como Rondônia. Nós temos mais servidores na saúde do que em Rondônia, do que o Mato Grosso do Sul, do que o Espírito Santo, Roraima, Amapá, enfim, outros estados menores. Mas é importante, e é o estado do país onde as ações de saúde são mais diretamente executadas pelo poder público, pelo governo estadual, principalmente na área hospitalar. E com isso a gente precisa transformar essas características que são positivas numa qualidade de atendimento à população. Porque no Acre, a gente, por exemplo, nós não temos hoje, ação judicial obrigando a secretaria a fornecer determinado tipo de medicamento ou determinado tipo de tratamento. Por quê? Nós temos essa responsabilidade pública e todos aqueles que nos procuram, ou nós encaminhamos o tratamento no próprio estado ou através de tratamento fora de domicílio. Então, dentro do contexto geral, eu acho que muita coisa se avançou, temos muito para melhorar. Acho que agora, esse ano e 2005, vai ser um momento importante do ponto de vista de infraestrutura. Estamos concluindo o maior concurso público da história do Acre em qualquer das categorias, em qualquer das áreas. São 357 vagas ofertadas na área de médicos, dividido nas 5 regionais do estado. Estamos organizando setores como o próprio atendimento à criança, o atendimento ao idoso, o serviço de alta complexidade em oncologia, que é o Hospital do Câncer, que agora também iniciamos a obra de construção, o Hospital Regional do Juruá, onde lá vamos ter as especialidades como um hospital terciário, referenciando todo o tratamento daquela região do Juruá. Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo, positiva, e precisamos agora, nesse momento que há as eleições municipais, consolidar o atendimento da chamada atenção básica, ou seja, o atendimento à população onde ela mora, ali nos bairros, através do programa de saúde de família, melhorando essa assistência, porque é importante que a população compreenda, dentro dessa responsabilidade do governo federal, governo estadual e municípios, que os municípios no Acre, eles têm a responsabilidade de fazer o tratamento, o atendimento
da área básica da saúde. Com isso, 80% de todos os problemas de saúde da população podem ser resolvidos nesse nível de atendimento, através do programa de saúde e família, através dos centros de saúde. Isso é uma questão interessante porque existe uma falsa ideia de saúde de que quando se melhora a estrutura, você atende melhor. Na realidade atende, claro, mas se tem mais gente na estrutura, significa uma população também doente, não é isso? Então a ideia, na realidade, é a prevenção. E aí entra essa questão também da descentralização nesse sentido. Como é que é isso, Cassiano? Como é que está essa relação? O que é municipalização da saúde, na realidade, e quais são as responsabilidades dessas esferas institucionais? Bom, a Constituição nossa, a Constituição Federal, promulgada em outubro de 88, ela criou o Sistema Único de Saúde e que ela fala de alguns princípios, de algumas diretrizes, que a saúde ela será organizada através de um sistema único, com acesso universal, ou seja, não pode haver discriminação ao branco, ao negro, ao índio, à mulher, à criança, ao idoso, ao jovem, enfim. Tem que ser gratuito esse acesso ao Sistema Único de Saúde e ele tem que ser integral, ou seja, do menor ao maior problema tem que ser atendido pelo sistema de saúde. E tanto do ponto de vista de prevenção, como do ponto de vista de assistência, ou seja, aquelas pessoas que já estão acometidas por alguma doença. Então, dentro dessa organização, há também a previsão de que a saúde seja feita de forma descentralizada, com corresponsabilidades. No Acre, nós avançamos na municipalização das ações da atenção básica. Inclusive, agora, na última quinta-feira, em Brasília, onde eu estava, os 3 últimos municípios que ainda não estavam sob a gestão da atenção básica, que eram o município de Assis Brasil, Santa Rosa e Jordão, passaram a ter essa condição e vão, a partir de setembro, receber o recurso de R$13 per capita para atender a população para os programas de atenção básica. Há necessidade de avançarmos mais, ou seja, é importante que municípios como a capital, Rio Branco, municípios como Cruzeiro do Sul e outros que já têm, inclusive, uma estrutura bem organizada na parte da atenção básica, como Feijó, como Brasileia, Chapuri, possam estar também melhor se organizando para assumir a gestão plena do sistema municipal, ou seja, assumir desde os programas que começa lá com a agente comunitário de saúde, programa de saúde e família, o gerenciamento dos centros de saúde, como também assumir o gerenciamento hospitalar, ou de uma forma unificada ou através de consórcios. E quem fiscaliza a eficácia dessas responsabilidades? A Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual. Então, hoje nós estamos na Secretaria Estadual a gestão desse sistema e o gerenciamento das ações hospitalares. E o ideal é que, com o passar do tempo, a gestão hospitalar seja descentralizada. E agora, inclusive, vamos iniciar, a partir de outubro, no mês de setembro vai ser um mês de afinamento dessa proposta. Nós vamos estar usando um piloto, que é o município de Senador Guiomar, o Hospital Ari Rodrigues, para fazer a descentralização orçamentária e administrativa. Então, há uma cobrança do governador nesse sentido, de que a gente consiga fazer com que as unidades de saúde possam autogerir as suas demandas, e com isso nós vamos estar fazendo esse piloto, transferindo recurso direto para a unidade, para que ela possa estar junto com a comunidade, com os servidores e a direção, definindo as prioridades do atendimento àquela população, levando em consideração fatores epidemiológicos, levando em consideração a população, a cobertura que aquele hospital faz para o município e para a sua região. E a gente espera que, sendo exitosa essa experiência, já a partir de 2005, todos os outros hospitais possam estar tendo essa descentralização administrativa, ainda que gerenciados pela Secretaria de Estado, do ponto de vista macro, para que no futuro a gente possa fazer com que essas unidades possam estar sendo supervisionadas diretamente pelos municípios. Agora, restaria então ao Estado os estágios mais complexos das relações de saúde? Por exemplo, se essas ações básicas ficam com o município, o que resta na realidade para o Estado? Atualmente resta a chamada média e alta complexidade. Também o assessoramento na atenção básica, inclusive também nessa última viagem a Brasília, representando o governador, assinamos o convênio de R$987 mil para dar condições do Estado fazer o assessoramento, o acompanhamento da atenção básica.
E na parte de assistência é o tratamento da ortopedia, das urgências, da gestação de alto risco, no caso a maternidade de alto risco, a parte toda de oncologia, o apoio diagnóstico também de alta complexidade, como tomografia, ressonância magnética, que já há uma necessidade de termos aqui no estado. Enfim, coisas que são minoria em relação à população, mas é onde tem um alto custo. Cassiano, eu ouvi você falar em concurso e me veio uma história que é o esforço do governo, que não é de hoje, de trazer profissionais para cá. É claro que com a Faculdade de Medicina, certamente isso vai amenizar bastante essa situação. Mas por que os médicos ainda resistem tanto, os profissionais ainda resistem tanto em vir para o Acre? Acho que não é só vir para o Acre, é sair dos grandes centros do Brasil. Hoje nós temos mais de 75% da formação médica no país concentrado nas regiões Sudeste e Sul. E o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte sofrem com essa falta de profissional. Há uma proposta, existem várias propostas em discussão de interiorização do trabalho em saúde, particularmente o Acre está construindo uma proposta alternativa e já apresentou isso, inclusive, em nível de seminário no Ministério da Saúde, na Organização Pan-Americana, e agora nós estamos discutindo isso em nível de Conselho de Secretários Nacional de Saúde, que está encampando a proposta do Acre, que seria trabalharmos com a interiorização da residência médica. O que é residência médica? Residência médica é quando o médico sai da faculdade, já formado como um clínico geral, e ele então ele faz as opções para se especializar. Então ele pode se especializar nas mais diversas áreas da medicina. E com isso, inclusive na medicina de saúde e comunidade. Então há necessidade de ampliarmos a oferta de residência médica nos estados mais isolados do país, como no nosso caso, no Acre, onde hoje nós já temos 5 residências em pleno, com atualmente 25 médicos em formação. Nós temos a gineco-obstetrícia, a pediatria, a cirurgia geral, a medicina de família e comunidade e também a clínica médica, e a partir de janeiro, a partir de 1º de fevereiro, com as provas ocorrendo em janeiro, nós vamos ter a ortopedia, traumatortopedia, em parceria com o Instituto Nacional de Traumatortopedia no Rio de Janeiro. Outras residências já estão sendo discutidas, como a residência de anestesiologia, a residência de psiquiatria e a residência de infectologia, certamente para 2006. Com isso, nós queremos o quê? Trazer médicos, não só os que já estão aqui no Acre, para, durante o período da residência, que varia normalmente entre 2 e 3 anos, eles possam estar aqui próximo da realidade da população do nosso estado, sendo formados naquelas especialidades, criando vínculo e por aqui ficando após a conclusão da sua especialização. Além dessa estratégia de termos a residência nos próprios locais, nós estamos propondo que as residências que hoje ocorrem, também concentrada no sul e no sudeste do país, possa obrigatoriamente ter períodos de internação no interior do país. Então, hoje, 90% de toda a residência médica no Brasil, ela é concentrada nos hospitais públicos. E dessa, a maior parte está lá, naquele eixo Rio, São Paulo, Minas e o Sul. Então, o que nós queremos? Que o pediatra, que o cardiologista, que todos os profissionais da medicina que estão em formação possam cumprir etapas dessa formação nos municípios isolados do país. Não só nas capitais, mas principalmente nos municípios mais isolados. Com isso, você vai estar levando um médico já formado, que já vai estar trabalhando com uma experiência boa do ponto de vista técnico e acadêmico, aproximando isso da realidade da saúde da população. Eu acho que essa solução o Ministério está vendo com muita simpatia, agora com apoio dos demais colegas secretários isso deve ocorrer, e mudanças profundas nessa área nós devemos ter a partir de 2005, que vai propiciar que isso ocorra. Porque no país nós temos mais de 1.000 municípios, o Brasil tem 5.500 e pouco municípios. Mais de 1.000 municípios não tem nenhum médico morando no município.
Então, é uma realidade que precisa ser enfrentada e essa seria uma das estratégias. E o Acre tem já buscado suas alternativas. A Faculdade de Medicina é uma realidade hoje e acho que daqui a alguns anos nós vamos ter resultados muito positivos decorrente dessa estratégia. Cacá, eu vou te pedir um instantinho, que Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta hoje conversando com Cassiano Marques, secretário de Saúde. Cassiano, a gente falou em números, demonstramos aqui todos os avanços que a saúde vem alcançando nesses últimos anos. Aliás, o Acre todo está em transformação e isso é visível. Agora, quando é que isso torna-se mais palpável para a população? Por que, por exemplo, que as pessoas ainda reclamam do atendimento? Eu acho que ela reclama basicamente em razão da dificuldade ainda do acesso. A gente tem ouvido muito a população e existem duas realidades. Aquelas que não conseguiram ser atendidas têm um nível de insatisfação alto. Aquelas que conseguiram entrar dentro do sistema e passar a ser atendida, ela tem um nível de satisfação muito alto, ou seja, a insatisfação baixa. Então, o que precisamos melhorar efetivamente? Na parte do Estado, melhorar o acesso das especialidades, ou seja, a Fundação Hospitalar oferecer mais atendimento, mais vagas, para que a gente não tenha aquela fila, aquela demora. E o Estado, para isso, está tomando uma medida que é a informatização total, melhorando a distribuição da sua oferta de consultas e de exames, porque hoje nós temos, por incrível que pareça, em algumas áreas sobra atendimento. Sobra as chamadas fichas, que a gente está inclusive agora enfrentando, mudando esse sistema de ficha. A ficha ela tem que servir apenas para orientar a ordem de chegada, ou para orientar, para garantir que a pessoa chegue e tenha o acesso efetivo. Mas no pronto-socorro a mesma coisa. Nós temos um número muito alto de pessoas que vão ao pronto-socorro, porque lá eles têm a garantia de que pode até demorar um pouco, mas ela sairá de lá atendida e medicada. Com isso, muitos que deveriam estar indo para o centro de saúde não vão porque sabem que o pronto-socorro tem essa garantia. E a população é sábia nesse sentido, a gente não tem que criticar a população. A população vai buscar onde existe a condição do seu atendimento, porque é a vida dela, a vida do seu filho que está em jogo. Então, se ela tem lá uma pequena diarreia, uma febre ou qualquer outra coisa, que muitas vezes já está há vários dias ali acontecendo, que devia ter ido procurar o centro e procura o pronto-socorro, ela está fazendo isso porque ela vai automaticamente atrás de onde está a oferta do serviço. Então a gente precisa melhorar essa oferta para que as pessoas sofram menos na fila. Não dá para a gente aceitar as pessoas passando noite e madrugadas numa fila para garantir a ter um acesso a uma ficha. Então essa lógica tem que mudar no sentido de que o serviço do centro de saúde funcione como pronto atendimento, ou seja, no horário de início ao horário de fim, o médico esteja presente, a equipe esteja presente e atenda todo mundo que vá. Garantir também que a medicação efetivamente chegue ao paciente, né? E com isso eu acho que melhorando o acesso, nós vamos, e para que isso ocorra, a gente precisa ofertar melhor o serviço, organizar essa oferta e em algumas áreas aumentar esta oferta. Com isso a gente acha que o nível de satisfação vai melhorar bastante, porque, como eu disse, aquelas que já são atendidas, elas têm um nível de satisfação alto. E a gente precisa também ter uma avaliação crítica, não só a autocrítica, ou seja, aquela crítica da própria gestão, a crítica ouvir e aprender com a crítica da população, mas a gente também tem que ter uma visão comparada. E quando a gente faz essa visão comparada, que é como que os nossos estados vizinhos estão atendendo, como que é o serviço lá em Porto Velho, como que é lá em Manaus, como que é lá em Goiânia,
entendeu? E ver também que no Acre esses avanços eles são muito significativos. Você não tem, por exemplo, paciente hoje nos corredores do pronto-socorro, do ponto de vista de macas e gente no chão, e gente sem um atendimento como havia no passado. Isso mostra que quando você consegue entrar dentro do sistema, há uma oferta. No passado, havia a chamada fila da morte do TFD, onde a administração negava ou criava dificuldade para mandar as pessoas para tratamento de fora de domicílio. Hoje nós não temos mais isso. Hoje as passagens, tanto aérea como terrestre, são disponíveis e o que a pessoa aguarda é a garantia da marcação de consulta ou do atendimento lá no local de destino. Isso muda também significativamente o tempo de espera que as pessoas aguardam no TFD. Acho que os novos serviços que hoje tem aqui no Acre, que até bem pouco tempo não tinha, a nefrologia, né, que é a hemodiálise, nós tínhamos uma verdadeira uma quantidade razoável de pessoas, mais de 60 pessoas que eram exiladas do seu próprio estado. Eram obrigadas a morar em outros locais porque tinham que fazer a hemodiálise 3, 4 vezes por semana e no Acre não tinha esse serviço. Hoje já tem. Quer dizer, não precisa-se mais viajar para fazer cirurgia de quadril, alta complexidade em joelho, cirurgia de coluna. Isso influencia no TFD, aqui, por exemplo? Com certeza. Na necessidade de você ter esse deslocamento. A gente tem hoje uma melhoria no nosso diagnóstico e o TFD é algo que sempre vai existir. Por quê? Só para esclarecer, TFD é tratamento fora de domicílio. Tratamento fora de domicílio. O TFD sempre vai existir, tanto interno, porque a saúde você tem que garantir a oferta de serviço, né? E o acesso a essa oferta. Então, por exemplo, não dá para a gente imaginar que num município como Jordão, ou mesmo um município como Tarauacá, ou mesmo um município como Cruzeiro do Sul, ou mesmo um município como Rio Branco, vai ter todos os serviços da medicina. Certo. Por quê? Você tem que garantir que determinado... você vai instalando o serviço de acordo com a escala daquela demanda. Então, você garante lá no Jordão a atenção básica. Você vai garantir em Tarauacá a chamada... a média complexidade na gineco-obstetrícia, na pediatria, na cirurgia, na clínica médica. Você vai garantir já em Cruzeiro do Sul um pouco mais ampliado o serviço. Por quê? São poucas as pessoas, comparado com o total da população, o percentual é muito baixo, que vão tendo necessidade de acessar algo mais complexo. E você vai ter em Rio Branco a referência estadual. Então, o TFD interno vai existir. E algumas coisas vão ser necessárias você estar mandando para fora do país, do estado, especialmente os grandes centros, porque na medicina existe sim, quando se investe em alta tecnologia, aquele conceito básico da economia, que há necessidade de ter um maior número de pessoas procurando por aquele serviço para que ele seja sustentável. Não dá para a gente imaginar que no Acre vai ter transplante de coração nos próximos 5 anos. Mas dá para a gente imaginar que no próximo ano nós vamos ter transplante de rim, que dá para a gente pensar dentro de 4 anos o transplante de fígado, porque a população ela vive numa região endêmica, com muita cirrose hepática, decorrente principalmente de hepatite C e outras hepatites. Mas, de qualquer modo, a gente tem que ter essa organização do sistema, garantindo que a pessoa vai ser atendida, preferencialmente no local onde ela mora. Mas, se não for possível, dentro dessa economia de escala, sem nenhum transtorno, no caso, em encaminhamento para cidades ou para os municípios de referência. Agora, Cassiano, o Acre é um lugar de muita particularidade, seja geográfica, seja populacional. Você está falando dos municípios. Como é chegar em todos os locais? Como é que é atender? Muita criatividade para atender, por exemplo, Jordão, Santa Rosa, municípios de difícil acesso. Como é que é cobrir o estado inteiro, garantindo assistência de saúde? É realmente um esforço enorme, um custo que nós chamamos de custo amazônico, que onera significativamente o procedimento, ou seja, você fazer um procedimento de saúde no Acre é muito mais caro do que fazer em São Paulo, em Minas ou no sul do país. E as grandes distâncias, problema de fretamento aéreo. Esse final de semana nós estávamos, eu, o senador Tião, em Santa Rosa, anunciando lá a construção do nosso Hospital da Família. Fomos a Jordão, onde o Saúde Itinerante, que é um programa que não está dentro do Sistema Único de Saúde, não é financiado pelo Sistema Único de Saúde, ele é financiado através de emenda individual do senador Tião Viana no orçamento. Nós estamos tentando fazer com que esse custo seja absorvido pelo Sistema Único de Saúde através de repasse permanente.
com 9 médicos no Jordão, né, mais enfermeiros e tudo mais. Então, a nossa ideia é que a gente possa, nesses locais, ter pelo menos uma equipe garantindo atenção básica e de forma permanente, periódica, indo uma equipe de especialidade, para poder chegar e fazer com que aquela população possa ter acesso sem necessidade de ser removida do local. Mas a dificuldade é enorme. Por exemplo, hoje nós tentamos chegar no município lá do Jordão, numa localidade chamada Novo Porto, onde tem 600 pessoas residindo. A pista, muito pequena, problema... Pista para pouso. Para pouso. O avião não consegue pousar e decolar se tiver mais do que 3 pessoas, então tem que fazer várias viagens. Quer dizer, é realmente uma logística. De barco não chega porque o rio está seco. Então, dá muito trabalho, o custo é muito alto e a gente tem que ter soluções criativas como essa do Programa Saúde Itinerante, que, mais uma vez, é uma solução que o Acre está dando de exemplo para o país. Estados como Roraima e Amapá, que têm as mesmas características, já está assumindo esse programa também. E outros estados têm perguntado, têm vindo aqui ao Acre aprender como que nós fazemos esse trabalho, garantindo não um atendimento espaço, mas um atendimento permanente, porém não é diário, ele é periódico. Agora, você estava falando dessa coisa da modernidade, de transplante, dessas situações de maior complexidade, e eu penso assim, a gente está pensando nessa modernidade, né? Pensando muito além desse momento agora, com transplantes, com alta tecnologia, e ao mesmo tempo o que nos assola ainda são coisas bem primitivas como a malária, a própria dengue, né? Como é que é lidar com esses extremos? E no caso de malária, por exemplo, que é uma particularidade daqui da região, isso está controlado, Cassiano? Eu acho que nós avançamos muito nessa questão da malária nos últimos anos. Tivemos, infelizmente, na região do Juruá, um problema que começou no ano passado e teve um pico em março deste ano. É algo que, tecnicamente, não conseguimos, inclusive, identificar todas as causas do porquê desse aumento, que foi a maior epidemia da história. Tivemos, sim, problemas do ponto de vista estrutural, mas, principalmente, houve uma urbanização do vetor da malária, o vetor chamado Darlinge, que é o do mais resistente, dentro da cidade de Cruzeiro do Sul, que deu um pico alto. Mas hoje a malária, já de março para cá, nós já reduzimos 70% de tudo, do número em relação a março. Acreditamos que agora, em agosto, vamos fechar com menos de 500 casos. Em setembro, a ideia é que volte ao patamar de 200 casos, 300 casos no máximo por mês. E no restante do estado está sob controle. Nós tínhamos milhares de casos de malária há 10 anos, em torno de 15 mil casos de malária por ano, e hoje gira em torno de 1.000 casos por ano. Então a gente tem, esse ano, vai ter um pico um pouco maior por conta dessa epidemia lá de Cruzeiro do Sul. Mas a saúde, ela tem essa característica, por isso que ela é complexa. Você tem que cuidar, sim, de questões endêmicas. Tem a leishmaniose, que ainda é muito constante. Temos 11 municípios que têm a presença do mosquito da dengue. Mas temos que também cuidar daquelas pessoas que têm problemas congênitos, que têm problemas de câncer, que têm... porque a vida, ela... E aí o Sistema Único diz que a atenção tem que ser integral e a vida, ela é complexa. Ou seja, você pode ter problemas de um acidente de trânsito. Hoje a nossa preocupação maior tem sido também com as sequelas, porque cada vez mais a medicina tem melhorado na área de emergência. Vamos inaugurar a UTI do pronto-socorro, que é a unidade de tratamento intensivo, que não tem nenhuma na nossa região com a mesma qualidade e a mesma infraestrutura da UTI que vai ser inaugurada na próxima semana. Mais vidas vão estar sendo salvas. Consequentemente, mais pessoas também vão ter sequelas desses traumas, desses acidentes. Então, a gente já tem que estar pensando lá na frente também em ter a reabilitação física. Então, quer dizer, a cada coisa que vai melhorando, nós vamos tendo outras demandas que vão surgindo em razão dessa melhora na área da saúde. E tem esses disparates, assim, por exemplo, fugindo um pouco da nossa esfera aqui, por que tem exemplos assim que dão tão certo, como o Hospital Sara, que é uma referência, e outros que dão tão errado? Eu acredito que nem tudo seja somente falta de dinheiro, né? Eu acho que um compromisso de gestão. O Sara,
Que é público também, a gente sabe. Não, o SARA ele é privado, mas ele atende só de forma pública. Ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos, filantrópica, mas que ele não atende dentro da lógica do Sistema Único de Saúde no financiamento do procedimento. Como que isso funciona para a população entender? Se eu faço uma cirurgia no pronto-socorro, aquilo lá é anotado e é preenchido um documento que é lançado num programa de computador chamado Sistema de Informação Hospitalar e que aquilo vai para o Ministério da Saúde que paga aquele procedimento não de acordo com o custo real, mas de acordo com uma tabela. Então a gente tem que melhorar o custo para poder ficar próximo dessa tabela. O SARA não trabalha assim, ele trabalha com um orçamento através de emendas parlamentares. Então, a Rede SARA, por exemplo, que atende em Brasília, eles têm um orçamento maior do que a Secretaria de Saúde que eu dirijo. Então, realmente o dinheiro faz sim a diferença, mas não é tudo. Lá eles têm, com certeza, um foco absoluto no cidadão, conseguem superar isso. Por ser uma entidade privada, tem facilidade na contratação e também na demissão, porque hoje, se um mau profissional, ele comete alguma irregularidade administrativa, há toda uma necessidade que é uma garantia do servidor, mas há toda uma necessidade de abertura de um inquérito administrativo, de um procedimento. Muitas vezes nós demitimos, ainda que no nosso entendimento, garantindo a ampla defesa, mas chega o judiciário e também tem sim uma visão protecionista em relação ao servidor e aí reabilita aquele servidor. E isso realmente é muito complicado. Na iniciativa privada, as coisas são mais diretas, a relação patrão-empregado. E lá no SARA, eles têm essa característica. Se um cidadão reclama de um profissional, ele é aberto um procedimento sumário, onde há a defesa daquele profissional. Mas constatado o mau atendimento, a grosseria, o desleixo em relação ao paciente, aquele profissional ele é imediatamente demitido e substituído. Com a vantagem de estar o SARA em regiões no Brasil onde existe oferta de profissional. Porque também nas regiões Centro-Sul, você abre uma oportunidade de contratação pagando menos do que se paga aqui no Acre e automaticamente existe um número grande de pessoas. Mas eu acho que o desafio é esse, é a gente conseguir fazer com que o nosso servidor, melhore a qualidade do seu atendimento. A gente está investindo nessa área também, de capacitação, de treinamento, e eu acho que hoje o próprio mercado de trabalho tem feito com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado. Um exemplo disso é o Hospital da Criança, onde nós tivemos mais de 4.000 concorrentes para 180 vagas no concurso que realizamos. Isso mostra que se a pessoa ela tem que ficar um pouco atenta, porque ela tem que ter a inteligência, a esperteza de dizer que se ela não garantir aquele posto, certamente tem outras pessoas querendo aquele posto. E isso era diferente no passado. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para qualquer bate-papo como esse. Ok, obrigado. E a você das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência e o Ideias da Aldeia volta na próxima oportunidade.